Boa noite a todos. Estamos reunidos em torno da obra Paulo e Estevão. Hoje é o nosso estudo de número 57. Vamos envolver o nosso irmão Maurício para fazer a nossa prece de abertura. Mestre e amigo Jesus, mais uma semana se passa, Senhor, tão rápido, e te agradecemos cada oportunidade, cada ensino, cada lição, cada oportunidade, cada experiência. Realmente é verdade quando dizes que aqui é só uma hora. E nós te rogamos, Senhor, que mesmo nesse breve tempo aqui na Terra, possamos continuar lutando ao teu lado, combatendo as nossas más inclinações, fazendo o sacrifício das escolhas corretas, colocando de lado a nossa personalidade, a nossa vontade ainda egoísta e vaidosa, para que nós possamos cada vez mais abrir os nossos olhos com um entendimento diferente do mundo, com um aprendizado diferente dos obstáculos e aprendendo cada vez mais a amar. Te agradecemos cada dificuldade, cada sofrimento, cada dor, assim como cada ajuda, cada mão amiga, cada consolo, cada ombro. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos dás tudo e agora é o melhor momento para enfrentar todas as dificuldades. Te rogamos por aqueles que não puderam estar presentes, que possam sentir a vibração amorosa e amiga de todos nós e que na próxima sexta possamos estar aqui novamente, sedentos pela Tua fonte luminosa, para que possamos a cada dia, um pouco mais, caminhar em Tua direção. Que assim seja. Vamos então? Então, no nosso estudo de número 56, o nosso querido Paulo de Tarso, muito magro, muito pálido, fome, sede, triste, soube da notícia de como está a situação do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, e decidiu ir à casa do caminho. Ao chegar, foi atendido por um trabalhador. Esse trabalhador se assustou quando soube que era Paulo de Tarso, porque, afinal de contas, se falava, era como se fosse uma lenda. Mas ninguém tinha visto Paulo, porque ele ficou isolado no deserto, então ninguém viu Paulo para saber se era autêntico realmente o que tinha acontecido. Então ele ficou surpreso, foi procurar Pedro, falou a Pedro, Pedro também se assustou e decidiram, para evitar qualquer tipo de surpresa, começaram a imaginar que ele deve estar mentindo, não vamos receber. Então pediu que ele retornasse no dia seguinte. Então o funcionário procurou, deu a notícia. Saulo ficou entristecido, pediu um copo com água, lavou o rosto, tomou um pouco de água, percebeu que tinha poucos recursos, mas se direcionou a uma hospedaria. Então o que Pedro solicitou? Vamos nos reunir agora os trabalhadores e vamos decidir juntos se vamos ou não vamos receber Saulo de Tarso aqui na casa do caminho. Então, a semana passada nós ouvimos a opinião de Tiago. Tiago foi altamente contra. Ouvimos a opinião de João, evangelista, ele sempre muito amoroso, muito doce. Solicitou isso, olha, vamos ouvi-lo, vamos ver qual seria a proposta dele. E aí hoje nós vamos ouvir os demais trabalhadores. Vamos lá?
O ex-pescador de Cafarnaum solicitou pormenores do companheiro, impressionado com a sua opinião. Barnabé explicou quanto sabia, manifestando o desejo de que resolvessem a questão com a maior benevolência. Por quê? Porque quando Barnabé foi falar, disse: olha, eu soube que quando ele estava em Damasco, na igreja de Damasco, na sinagoga, estavam os levitas lá e ele defendeu e contou a história. Então Barnabé, a fofoca já tinha corrido, esse assunto já tinha corrido. Então Barnabé falou e Pedro disse: me explica melhor isso. Nicolau, percebendo a atmosfera de boa vontade que se formava em torno da figura do ex-rabino, objetava com a sua rigidez de princípios. Vamos ver aqui o Nicolau. Convenhamos que não é justo esquecer os aleijados que se encontram nessa casa, vítimas da odiosa truculência dos asseclas de Saulo. É das Escrituras que se exija cuidado com os lobos que penetram no redil sob a pele de ovelhas. O doutor da lei, que nos fez tanto mal, sempre deu preferência às grandes expressões espetaculares contra o Evangelho no Sinédrio. Quem sabe nos prepara atualmente nova armadilha de grande efeito? A tal pergunta, o bondoso Barnabé curvou a fronte em silêncio. Pedro notou que a reunião se dividia em dois grupos. De um lado estavam ele e João, chefiando os pareceres favoráveis. Do outro, Tiago e Filipe encabeçavam o movimento contrário. Acolhendo a demonstração de Nicolau, exprimiu-se com brandura. Amigos, antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal, conviria refletirmos na bondade infinita do Mestre. Nos trabalhos de minha vida anteriores ao Pentecostes, confesso que as faltas de toda sorte aparecem no meu caminho de homem frágil e pescador. Não hesitava em apedrejar os mais infelizes e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo. Como sabeis, fui dos que negaram o Senhor na hora extrema. Entretanto, depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste, não será justo olvidarmos o Cristo em qualquer iniciativa. Precisamos pensar que, se Saulo de Tarso procura valer-se de semelhantes expedientes para desferir novos golpes dos servidores do Evangelho, então ele é ainda mais desgraçado que antes, quando nos atormentava abertamente. Sendo, pois, um necessitado, de qualquer modo, não vejo razões para lhe recusarmos mãos fraternas. Pedro foi de uma sabedoria. Eu acredito que se Jesus estivesse aqui, teria dito assim: Pedro, não é a carne nem o sangue que te fala, mas meu Pai que está no céu. Porque ele foi muito sábio em sua colocação. Ele diz aí que existem dois grupos, um contra e um a favor. Um contra receber Saulo, outro a favor em receber Saulo de Tarso. Ele, João, chefiando a favor. Tiago e Filipe chefiando o contra, jamais. Aí ele vem aqui, olha só, amigo, antes da manifestação de qualquer ponto de vista pessoal, aqui ele já dá uma dentro. Por quê? Ele está dizendo assim: olha, você não está avaliando com a cabeça do Cristo, você está avaliando com a sua cabecinha pequenininha, com a sua opinião pessoal. Aí pega o livro dos Espíritos 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo? Jesus. Então ele é o guia, ele é o modelo. Aí nesse momento, o que Jesus faria se estivesse aqui em nosso lugar? Jesus ia colocar Saulo de Tarso para correr? Não, até porque Jesus conhece o coração de cada um de nós. Conviria refletirmos na bondade infinita do Mestre.
Nos trabalhos, aí ele vem e coloca aqui, olha, eu já errei, eu neguei. Me perguntaram 3 vezes, tu conhece? Eu disse, não conheço. E Jesus dormia na casa de Pedro. Em Cafarnaum, quando Jesus saiu de Nazaré para ir para Cafarnaum, ele dormia na casa de Pedro. Tendo o Levi como primo, um primo de 2º grau. Mas ele preferia ficar na casa simples de Pedro. E naquela noite que Jesus foi preso, foi perguntado 3 vezes: ei, você não era aquele homem que andava ao lado dele? Eu? Não, a senhora está enganada. Ei, você não era seguidor de Jesus? Você era discípulo? Não, a senhora está enganada. Ei, você não andava com o Nazareno? Não, nunca ouvi. Esses eram os amigos de Jesus. E pensa que ele deixou de amar? Deixou não. Quem de nós está preparado para isso? Um amigo passa a rasteira na gente, a gente já diz assim, não quero ver nunca mais. Eu posso até não odiar, perdoo, mas não quero mais contato. Porque nós não amamos. Porque quando se ama verdadeiramente, a gente supera tudo isso. A gente perdoa, a gente esquece. Esquecer é não ficar lembrando todo tempo. Mas eu lembro, tu fizeste isso comigo, viu? Esquecer é não lembrar. E ele não deixou de amar, não. Ele ainda avisou: Pedro, hoje, antes que o dia amanheça, né? Que era uma expressão idiomática, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Para você ver como Jesus conhece a fragilidade de cada um de nós. Então Pedro aqui, olha o ato de humildade, porque uma coisa é eu falar do erro do Maurício, outra coisa é eu parar e falar do meu erro. Olha aqui, gente, eu neguei Jesus 3 vezes. Tipo assim, eu não tenho moral para falar de Saulo. Se eu que neguei estou hoje aqui chefiando isso, por que ele também não pode se arrepender? Antes da manifestação de qualquer ponto de vista pessoal, conviria refletirmos na bondade infinita de Jesus, que ele nos ensinou. Nos trabalhos de minha vida anteriores ao Pentecostes, o que era o Pentecostes? É uma comemoração dos judeus, comemorando a lei dada por Deus, o Decálogo. O Decálogo foi realmente um movimento espiritual. É os 10 mandamentos recebidos por Moisés. E foi justamente nesse Pentecoste que foi comentado que vários se incorporaram naquele momento, cada um falando em línguas, né? Seriam idiomas diferentes. Então ele estava aqui nessa, e lembra que quando tinha essas comemorações, todos os judeus que estavam espalhados tinham que vir para Jerusalém. Tal qual com as pessoas que são devotas a Nossa Senhora Aparecida e vai para o Círio de Nazaré, né? Aí vai para a procissão em Belém, outros vão para São Paulo, né? Aquele grupo de pessoas, vai de vários lugares. Então, o judeu, nessas comemorações, era da lei, estava escrito que eles deveriam ir para Jerusalém. Por isso que na morte do nosso Senhor Jesus, Jerusalém estava entupida, porque eles estavam comemorando a Páscoa. A Páscoa é a comemoração da libertação do povo hebreu que viveu no Egito. Então, isso era, e Jesus se submetia a essas comemorações. Ele ia. Ele não dizia assim, o que é isso? Não precisa. Ele ia. Anteriores ao Pentecostes, confesso que as faltas de toda sorte apareceram no meu caminho de homem frágil e pecador. Lembra da discriminação dele com Madalena? Madalena foi atrás de Jesus na casa de Pedro, ele dormia lá. E quando ela estava conversando, diz Humberto de Campos, que Pedro passa e olha para Madalena com um olhar de recriminação. Tipo assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Ao ponto dela ter se sentido pequenininha e dizer, Senhor,
Quando tu fores, o que será de nós? E Madalena, inclusive, pediu para ir para Jerusalém trabalhar na casa do caminho. Mas eles não deixaram. E ele é que ele está falando. Não hesitava em apedrejar os mais infelizes. E cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo. Ele criticava Jesus por conversar com Madalena, por conversar com outras prostitutas. Olha só a nossa loucura, nós somos tão, que a criatura se vê no direito de olhar para um Cristo e dizer: o senhor está errado. O senhor tem que advertir fulano. Como sabeis, fui dos que negaram o Senhor na hora extrema. Quem de nós temos essa coragem? Eu posso apontar o defeito de um monte de gente, mas falar dos meus defeitos assim em público, ele está em público. E relembrando as encrencas que ele carrega. Julguei, ainda briguei com Jesus para julgar também, neguei, vocês sabem. Entretanto, depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste, ele está querendo dizer aqui, olha, quando eu neguei, eu ainda não tinha inspiração. Quando eu maltratei, eu ainda também não tinha inspiração. É como se dissesse, estava só na cabeça, ainda não tinha adentrado no coração. O evangelho ainda não estava no sentimento. Pela inspiração celeste, não será justo esquecermos o Cristo em qualquer iniciativa. Não é justo esquecer o Cristo. Esquecer o Cristo é o que Jesus faria se estivesse nesse momento aqui na Igreja do Caminho. Ele iria colocar Saulo de Tarso para correr? Precisamos pensar que, se Saulo de Tarso procura valer-se de semelhantes expedientes para desferir novos golpes nos servidores do Evangelho, então ele é ainda mais desgraçado que antes, quando nos atormentava abertamente. Sendo, pois, um necessitado de qualquer modo, não vejo razões para lhe recusarmos mãos fraternas. Continua vendo, ele é mais doente do que antes. Percebendo que Tiago preparava-se para defender o parecer de Nicolau, Simão Pedro continuou depois de ligeira pausa. Nosso irmão acaba de referir-se ao símbolo do lobo que surge do redil com a pele das ovelhas generosas e humildes. Concordo com essa expressão de zelo. Também eu não pude acolher Saulo quando hoje nos bateu a porta, atento à responsabilidade que me foi confiada. Nada quis decidir sem o vosso concurso. O Mestre nos ensinou que nenhuma obra útil se poderá fazer na terra sem a cooperação fraternal. Mas, aproveitando o parecer enunciado, examinemos com sinceridade o problema imprevisto. Em verdade, Jesus recomendou nos acautelássemos contra o fermento dos fariseus, esclarecendo que o discípulo deverá possuir consigo a doçura das pombas e a prudência das serpentes. Convenhamos em que, de fato, Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico. Ainda aí, após esse conhecimento hipotético, teríamos profunda questão a resolver. Se estamos numa tarefa de paz e de amor, que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Matar? Sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Conhecemos homens rudes
que conseguem dominar cães ferozes. Onde estaria, pois, o Espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio, se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? Acho que a inspiração de Pedro é assim. O amigo se refere ao símbolo do lobo que surge no redil com a pele das ovelhas generosas e humildes. Concordo? Essa expressão de zelo. Também eu não pude acolher Saulo quando hoje nos bateu a porta, atento à responsabilidade que me foi confiada. Nada quis decidir sem o vosso concurso. Por quê? O mestre nos ensinou que nenhuma obra útil se poderá fazer na terra sem a cooperação fraternal. Trocando em miúdos, ninguém faz nada sozinho. É necessário o conjunto, o grupo, a união. Mas, aproveitando o parecer enunciado, examinemos com sinceridade o problema imprevisto. Em verdade, Jesus recomendou nos acautelássemos contra o fermento dos fariseus, esclarecendo que o discípulo deverá possuir consigo, aí ele citou, manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Então a mansidão, mas a mansidão não abre mão da prudência. Olha aonde tu estás pisando. A mansidão não nos torna bobo. Convenhamos em que, de fato, Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico. Ainda aí, após esse conhecimento hipotético, teríamos funda questão a resolver, que era o quê? Atende esse lobo e vamos domesticar. Vamos domesticar. Não foi o que Estevão tentou fazer? E Estevão ainda disse assim, no dia que ele conhecer, ele soube ser fiel a Moisés até o fim. No dia que ele conhecer Jesus, ele será fiel. Olha, interessante o olhar de Estevão. Ele conseguiu olhar para Saulo e ver em Saulo a qualidade. Porque isso é muito a nossa condição evolutiva. Eu sempre vou projetar no outro a minha encrenca. Então, quando a minha lente é azul, para onde olhar eu vou ver azul. Se a minha lente é preta, para onde olhar eu vou ver preto. Eu vou estar sempre enxergando no outro que está dentro de mim, incomodada com o outro que está dentro de mim. Então, quando Estevão é um homem bom, resolvido, de uma bondade infinita, ele conseguiu olhar para Saulo e ver o que tinha de melhor dentro dele. É igual a história que Humberto de Campos conta. Tinha um cachorro, tadinho, todo machucadinho. Aí passava o discípulo, nossa, esse cachorro está fedendo. Nossa, olha esse cachorro que horrível. Não é? Passa Jesus, nossa, esse cachorro tem uns dentes tão lindos. A palavra concisa, clara, breve, do apóstolo, tivera efeito singular. O próprio Tiago parecia desapontado pelas anteriores reflexões. Ele mesmo se arrependeu, ele disse, dei fora. Ficou assim meio sem jeito. Em vão, Nicolau procurou argumentos novos para formular outras objeções. Observando o pesado silêncio que se fizera, Pedro sentenciou serenamente. Então você observa, Pedro já tinha a ideia formada. João também, pautado nas lições do Cristo. Mas isso não o fez tomar a decisão sozinho. Vamos levar para o grupo, vamos conversar. E eu vou expor a minha ideia. A minha ideia não, a ideia do Cristo. Que é isso que é a nossa dificuldade. Quando nós estamos no trabalho cristão, e à medida que nós vamos evoluindo, esse trabalho cristão, ele sai de dentro dos muros dos centros religiosos e o mundo passa a ser um templo. Mas vamos avaliar ainda dentro do templo. Eu não posso, em hipótese alguma, em um trabalho, dizer o que eu acho. O que eu acho, o que eu quero. Não. O que Jesus faria nessa situação?
Porque essa obra aqui é para o trabalhador cristão. Isso aqui mexe com nós, os trabalhadores. Quando eu atendo alguém, eu não sou o dono da casa. O dono da casa é o Cristo. Eu tenho que atender como funcionário dele. Você tem a sua casa, tem a sua funcionária. Como é que você se orienta para a sua funcionária atender? O dono da casa é ele. Então isso nos falta. Você vê Pedro aqui, foi muito inspirado. Não colocou opinião pessoal, inclusive falou que ele já errou, que ele fez as coisas erradas, que ele negou Jesus. Ele disse, olha, eu não sou exemplo para nada, eu também já errei. Mas vamos lembrar que Jesus nos ensinou? Fantástico, né? Então vamos lá, Pedro sentenciou. Desse modo, amigos, proponho convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso, em nome desta casa. Ele e Saulo não se conhecem, valorizando-se melhor semelhante oportunidade, porque, ao vê-lo, o moço tarsense nada terá que recordar do seu passado em Jerusalém. Se fosse visitado pela primeira vez por um de nós, talvez se perturbasse, julgando nossas palavras como de alguém que lhe fosse pedir contas. Sensibilidade de Pedro. Eu fico emocionada com essa obra. Olha, quem que ia imaginar isso? João, vai lá, aproveita, vai lá e recebe. Olha o bom senso dele. Ele pensou assim, olha, proponho convidar, não é vá, é proponho, que é outra coisa. A gente tem mania de estar dando ordem dentro do centro espírita. Ninguém é funcionário de ninguém. Você convida. Se a pessoa quiser, bem. Se não quiser, é com ela e o Cristo. Não é contigo que vai prestar conta. Então, proponho para visitar, convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso em nome desta casa. Ele e Saulo não se conhecem. Valorizando-se melhor semelhante oportunidade, por quê? Ao vê-lo, o moço tarsense nada terá que recordar do seu passado em Jerusalém. Imagina ele olhar para Pedro assim. Então vamos devagar, vamos mandar alguém neutro, porque Barnabé não sofreu a perseguição direta de Saulo de Tarso. Que alma! Talvez se perturbasse julgando nossas palavras como de alguém que ele fosse pedir conta, caso fosse Pedro, João ou Tiago. João aplaudiu a ideia calorosamente. João é coração, é amor. João é de uma amorosidade incomum nos 12. E era o mais achegado a Jesus. E já passou por uma grande dor, porque o irmão amado foi morto. Foi o segundo a ser morto. Nas perseguições iniciadas por Saulo de Tarso. Então ele era um que poderia estar cheio de ódio aqui. O irmão dele foi morto. Tiago não passou por isso. Nicolau também não. Barnabé não. Pedro não. Pedro foi um filho, porque Estevão era um filho para Pedro. Mas João teve a morte do irmão. E ele foi o primeiro aqui. Não, vamos receber. Você vê como ele era amoroso, né? João aplaudiu a ideia calorosamente, em face do bom senso que as expressões de Pedro revelavam. Tiago e Filipe mostravam-se satisfeitos e tranquilos. Combinou-se a diligência de Barnabé. Agora, só outra observação. Tiago e Filipe mostravam-se satisfeitos e tranquilos. Quando a gente vai ler a Revista Espírita, a primeira edição, o Kardec coloca bem assim na introdução: discutiremos, mas não disputaremos. Porque ali, como ele diz, era uma tribuna livre.
Então, às vezes, nós estamos conversando com alguém e você percebe que a pessoa não está discutindo, a pessoa está disputando quem tem a razão. Eu calo. Vou dormir na geladeira? Eu não disputo, não. Eu calo, deixo o outro acreditar. Um dia vai morrer e vai se deparar com a verdade. Mas ficar disputando. Aqui, quando ele diz Tiago e Felipe mostravam-se satisfeitos e tranquilos, fica bem claro que eles estavam discutindo o assunto, mas não estavam disputando. Se eles estivessem disputando, o Tiago e o Felipe estariam aborrecidos com o resultado final. Combinou-se a diligência, de Barnabé, os meios de Barnabé para o dia seguinte. Aguardariam Saulo de Tarso com interesse. Se, de fato, sua conversão fosse real, tanto melhor. O encarregado de Chipre, que é Barnabé, destacava-se por sua grande bondade, sua expressão carinhosa e humilde, seu espírito conciliador, contribuíam na igreja para a solução pacífica de todos os assuntos. Aqui Emmanuel, em um parágrafo, fala da personalidade de Barnabé. E é Barnabé que vai se unir a Saulo de Tarso e fazer um grande trabalho. Mas olha a personalidade, o oposto, de certa forma, de Saulo de Tarso. Firme, duro, resoluto. E ele pegou essa personalidade aqui, bondade, expressão carinhosa e humilde. Então, Saulo de Tarso, quando vai falar, ele é reto, é isso. E já o Barnabé, não, calma, Então, os dois combinaram perfeitamente. Se é dois grossos juntos, não ia dar nada. Sua expressão carinhosa e humilde, seu espírito conciliador, contribuíam, na igreja para a solução pacífica de todos os assuntos. Ou seja, tinha encrenca, chama o Barnabé que ele resolve. Tinha encrenca, chama o Barnabé que ele vai lá e vai fazer essa união entre essas duas almas. Com um sorriso generoso, Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã, na pensão em que ele se hospedara. Nenhum traço da sua nova personalidade indicava aquele perseguidor famoso. Olha. Com um sorriso generoso, Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã. Isso aqui me fez lembrar quando Madalena foi visitar a primeira vez Jesus. Ela já tinha visto ele em pregações. Quando ela foi na casinha de Pedro, que ela entrou, ele a recebeu com um grande sorriso. E ela disse: parece que ele me esperava. Você imagina uma mulher prostituta, super criticada naquela cidadezinha. E um mestre, não poderia nem tocar numa mulher dessa, porque ela era imunda. Se eles tocassem, eles ficariam impuros. E de repente ela ser recebida por um grande sorriso. E aqui vê a recepção. Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã, na pensão em que ele se hospedara, com um sorriso generoso, porque a recepção é tudo, gente? Eu digo aqui, isso aqui fala para o recepcionista. Você está entrando na casa espírita pela primeira vez, aí tem aquela pessoa azeda na porta, entregando mensagem. Então, nesse mau humor, você vê aqui já o bem-estar de Saulo de Tarso em receber um abraço de um trabalhador da casa. É como se dissesse assim: olha, ninguém está bravo contigo. É o primeiro contato com aquele que chega. Então, na recepção de uma casa espírita, deveriam estar as pessoas mais bem preparadas da casa, que é a tarefa mais difícil e mais importante. Uma das mais importantes, aquela recepção, A recepção, quando eu não trato bem uma pessoa, e essa pessoa acaba não mais voltando a um centro espírita, ela realmente vai perder, mas eu assumo essa responsabilidade. Eu terei que prestar contas.
porque eu fui responsável por aquela pessoa abandonar o trabalho, abandonar o início da sua evangelização. Então vamos lá, vamos ver esse encontro aqui gostoso. Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã na pensão em que ele se hospedara. Nenhum traço da sua nova personalidade indiciava aquele perseguidor famoso que fizera Simão Pedro decidir a convocação dos amigos para resolver o seu acolhimento. Tipo assim, cara, ele montou uma reunião toda quando você olha aquele homem franzino, magro, pálido, queimado, barbudo. Isso aqui não tem nada de perseguidor. O ex-doutor da lei era todo humildade e estava doente. Indisfarçável fadiga transparecia-lhe nos mínimos gestos. A fisionomia não iludia um grande sofrimento. Correspondia às palavras afetuosas do visitante com um sorriso triste e acanhado. Gente, outro homem. Não tem nada a ver com Saulo, né? Sorriso triste e acanhado. Via-se-lhe, entretanto, a satisfação que a visita lhe causava. O gesto espontâneo de Barnabé sensibilizava-o. A seu pedido, Saulo contou-lhe a viagem de Damasco e a gloriosa visão do mestre, que constituía o marco inolvidável da sua vida. O ouvinte não dissimulou simpatias. Em poucas horas sentia-se tão identificado com o novo amigo, quase se fosse conhecido de longos anos. Vocês têm dúvida disso? Após a conversação, Barnabé pretextou qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria, a quem pagou as despesas da hospedagem. Então ele fez um ato assim tão disfarçado. O pessoal, uma vez eu estava ouvindo, acho que foi a Célia Diniz lá em Pedro Leopoldo, ela contando um senhorzinho que sempre acompanhava o Chico nessas peregrinações. E quando ele ia dar dinheiro, era impossível ver quanto que ele estava dando. Porque a mão ia tão arredondadinha ali, às vezes ele misturava no meio do pão, no meio do bombom. E Barnabé fez esse movimento. Ele foi de uma forma tão discreta, afastou, e foi tentar falar com o dono da hospedagem de uma forma discreta para pagar, e não, de certa forma, porque era homem. Isso dentro daquela cultura, aquela época, isso era muito complexo, né? E ainda mais um homem na posição de um Saulo de Tarso. Então, após a conversação, Barnabé pretextou qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria, a quem pagou as despesas da hospedagem. Em seguida, convidou a acompanhá-lo à igreja do caminho. Saulo não deixou de hesitar, enquanto o outro insistia. Alguma colocação, alguma pergunta? Não? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento? Amigo Jesus, obrigada por mais essa oportunidade, obrigada pelos ensinamentos aqui decorridos, obrigada por esse presente que chegou até nós na terra, através do nosso irmão Chico. E assim, Senhor, são ensinamentos profundos para que nós possamos refletir as nossas mudanças necessárias. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para o encerramento de mais um estudo. E nessa oportunidade, te pedir, Senhor, que nos abençoe e nos acompanhe nessa jornada terrestre. Muito obrigada, que assim seja.